Hoje vamos falar um pouco de história, de fotos antigas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Fábio Lisboa Pirajá, conhecido como Fábio Pirajá, né? Fábio Pirajá. Que é radialista. Radialista. Fala um pouquinho da sua formação. Como você chegou aí? Eu sou capixaba, né? Da Vila Rubim mesmo. Nasci na Vila Rubim e tem 40 anos que eu moro em Bento Ferreira. Sim. A gente morou um tempo em Jardim da Penha, antes de mudar para Bento Ferreira. Eu comecei no rádio no comecinho dos anos 80, aí passei por várias emissoras de rádio, no início da Rádio Tropical, da Rádio Cidade, na Rádio Capital na Gazeta, e fiquei 10 anos na Gazeta AM, fazendo rádio AM, que foi uma escola muito legal, né? Eu fiz um tempo de FM e um tempo de AM. O Camata era radialista ainda? Camata já era governador, né? Camata lá. Ah, em 80 foi? 83, né? Camata nessa época, em 82, ele foi eleito governador, né? E Camata já não era radialista mais, já tinha abandonado, né? Tem gente que não sabe, né, que Camata foi um locutor famoso de Vitória, né? Na mesma época do Jairo Maia, do Luiz Carlos Peixoto, né? Desses grandes radialistas capixabas, né? Passaram pela Rádio Espírito Santo, pela Rádio Vitória, Rádio Capixaba, né? Inclusive fui vizinho do Jairo Maia, eu. Uhum. Na rua 7 de Setembro. Nesses últimos anos a gente perdeu alguns colegas, né, que faleceram. O Jairo Maia foi o último que faleceu, foi uma perda grande para o Rádio Capixaba. Nesse meio tempo, ainda trabalhando na Gazeta AM, eu fiz faculdade. A opção de fazer a minha faculdade, como eu já era radialista há 20 anos, eu falei, eu não vou fazer jornalismo, nem vou fazer nada nessa área de radialismo, né? Eu vou tentar uma outra coisa, diferente, né? E fui fazer ciência da computação, que já era uma paixão antiga minha também, né? De computador e tudo. Aí eu resolvi fazer ciência da computação, mas muito no começo, né? Que eu fiz nos anos 90, começo dos anos 90, então de lá para cá mudou tudo, né? Então, mas foi bom porque nesse meio tempo tudo que era analógico, de fotografia, de filme, de áudio, migrou para o digital, né? Então para mim foi ótimo, né? Ter feito a faculdade exatamente na época dessa migração. Então a gente pegou tudo no comecinho, né? Você viu essa transição toda, né? A transição toda desde o começo, né? Antes das redes sociais existirem. A faculdade, quando eu fiz a faculdade, a gente ainda mexia com DOS, com BASIC, com COBOL, né? Que era uma coisa que vinha do final dos anos 80 para os anos 90. Aí foi ótimo, né? É bom que quando a gente pega uma tecnologia do começo... Sim, você ótimo, conhece melhor a origem dela e como foi desenvolvida. As redes sociais todas, aí eu estou com 50 anos e apesar de estar com 50 anos eu consigo... me comunicar perfeitamente bem com essas tecnologias digitais, porque eu estou acompanhando desde o comecinho, né? Desde a época do ICQ, do IRQ, dessas ferramentas lá do início, primitivas, né, das redes sociais, né? E como você se apaixonou pela fotografia antiga, história? Sempre fui um cara muito visual, né? Eu sempre gostei de foto, de filme, de gravações de áudio também, né? Antes mesmo de eu ser locutor de rádio, eu já era ouvinte, né? Era ouvinte de rádio, né? Naquela época acho que todo mundo ouvia rádio, né? Nos anos 70 para 80. Não tinha outra opção praticamente. A televisão era uma coisa muito insignificante. A gente tomava café da manhã para ir para o colégio e a mãe da gente já estava ouvindo o Jairo Maia, por exemplo, de manhã cedo. Ou ouvindo a rádio Cariacica AM e FM, né, de manhã cedo antes da gente ir para o colégio, e os nossos pais irem para o trabalho. Então, rádio sempre foi uma coisa, né, muito presente na vida da gente, né, especialmente da gente, na nossa idade, assim, quem está com 40 para cima, né. O rádio já passa a ser, inclusive, também um objeto histórico, né, apesar de ainda ser um veículo ainda utilizado. Todo mundo falou que o rádio ia morrer, né, o rádio vai morrer. Com o advento da TV, o rádio vai morrer. E está vivo aí, né? Está vivo, né? Com o advento da internet, com as rádios todas online, que não são rádios de transmissão, também o rádio vai morrer. Eu acho que não, né? Acho que está mais forte do que nunca, eu acho. E essa minha vontade de guardar esses documentos me acompanha desde sempre, não sei porquê. Acho que é uma coisa minha mesmo, assim, nasceu comigo, né?
de estar preocupado com história, de estar preocupado de conversar com pessoas de idade para tirar alguma história legal, de saber alguma coisa antiga. A memória, né? A minha vida toda foi assim, desde sempre. Não tem nada a ver com formação acadêmica, nem coisa nenhuma. A primeira lembrança que eu tenho de vir armazenando essas memórias foi gravando fitas cassete lá nos anos 70. Sim. E aí logo depois eu entrei para o rádio, aí eu vim colecionando tudo isso, né, em fitas de rolo e fitas cassete. Você tem muito material desse? Tem, alguma coisa em cartucho. E o meu primeiro projeto foi o historiadoradio.com, que é uma página que está na internet, ainda tem 1 milhão de acessos, que é um portal de rádio que eu criei em 1999, logo depois que eu saí da faculdade. Eu criei o portal, que foi o primeiro portal de rádio do Brasil, assim, que fazia um apanhado, uma coletânea de fotos de rádio, AM e FM do Brasil, contava a história do rádio no Espírito Santo, que não tinha nenhum... Aliás, até hoje não tem, né? Não tem nenhum site na internet que cuide especificamente da história do rádio no Espírito Santo, o meu é o único. E tudo que eu havia gravado e vinha armazenando nesses 30 anos, desde que eu comecei no rádio, eu digitalizei tudo e coloquei no historiadoradio.com. Tem inclusive programas desses... Tem programas de rádio, tem as primeiras gravações de muitos locutores que hoje já até faleceram, tem muita coisa do Jário Maia, do Luiz Carlos Peixoto, do Olegário Gonçalves, do Castelo Mendonça, do Gerson Camata, tem tudo lá, muita coisa, muita foto, né, da Rádio Espírito Santo Antiga, que foi a nossa primeira emissora de rádio, né? Foi inaugurada nos anos 30 ainda. Roda um pedacinho aí. Programa Jairo Maia, 30 anos no ar. Deve existir alguma razão para uma existência tão longa? Todo esse projeto de memória começou exatamente com a memória do rádio capixaba e do rádio no Brasil. Como não tinha nenhuma referência na internet nesses últimos 10 ou 12 anos, a minha página acabou se tornando uma referência, né? Aí eu recebo material do Brasil todo e tal. De uns 4 ou 5 anos para cá, eu montei o projeto do Memória Capixaba, que era para fazer um apanhado de fotografias antigas de Vitória que estavam dispersas, né? Tinha alguma coisa na prefeitura, no site da Prefeitura de Vitória, alguma coisa no Instituto Jones dos Santos Neves, alguma coisa na Biblioteca Pública do Espírito Santo, né? Biblioteca Estadual. E tinha muita coisa dispersa, cartão postal, tinha muita coisa espalhada. Aí eu criei o Memória Capixaba e comecei a fazer o download desse material, né? Redigitalizar, redimensionar, aumentar as fotos que estavam muito pequenas e redimensionar, tudo no Photoshop, né? Sim. E comecei a fazer esses álbuns, né? O Memória Capixaba, ele está no Facebook. Ele é um grupo do Facebook dentro do meu perfil, né? E, paralelamente ao grupo no Facebook, eu criei o blog, que é o memoriacapixaba.com, e criei também um canal no YouTube, que é a Memória Capixaba também no YouTube. No YouTube é só filme. Então, agora o trabalho migrou para o filme. Então, eu estou Qual é o endereço? No YouTube. Memória Capixaba dentro do YouTube. Só digitar Memória Capixaba. Que você vai achar facinho, né? Aí eu estou pegando todo esse filme que está disponível pela internet, espalhado, e estou juntando tudo lá. Tanto filmes antigos quanto filmes mais novos, contando a história dos municípios capixabas, que tem alguma coisa na página da Assembleia Legislativa, que fez uma série de documentários sobre os municípios do Espírito Santo. Então eu fiz um portal, né, de Memória Capixaba, e tem muita coisa particular aparecendo, muita coisa pessoal aparecendo, porque nesses grupos de fotografias do Espírito Santo no Facebook, que são Fotos Antigas ES, Fotos Antigas do Espírito Santo, o Memória Capixaba e alguns outros grupos de municípios específicos do Espírito Santo, como Cachoeiro, que quem toca é o nosso colega Wigner Mansur. O Fotos Antigos do Espírito Santo é o Pisol, junto com outros colegas. E existe muita foto repetida.
Sim. né, que as pessoas não sabem que já foram postadas. O Facebook é assim, né? A pessoa não sabe que tem uma postagem um ano atrás, então ela reposta, aí aquilo fica rodando. Então tem muita foto repetida. O que está aparecendo agora, que é interessante, são fotos particulares, fotos de arquivo, de família. Isso é que é bacana. Porque todas essas fotos que a gente já está acostumado a ver já nesses últimos anos, públicas, né? já são de domínio público, todo mundo já conhece. Agora estão aparecendo as fotos particulares. Conhece, mas não se tem de uma forma de fácil acesso, de uma forma organizada. Exatamente esse trabalho que a gente está fazendo. Né, o Fotos Antigas do Espírito Santo, Memória Capixaba e esses outros grupos, né, estão organizando todo esse material, né? Claro que já tem a Biblioteca Estadual que faz esse trabalho, né? Que são as fotos que você pega na mão, que você pode digitalizar, que você pode olhar, né, pessoalmente. Mas pela internet a gente está fazendo esse trabalho. Vamos falar isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Fique conosco.